O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Podemos nos sentar. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, você que nos acompanha através das nossas redes sociais, quando Jesus mergulha na história da nossa vida, esvaziando-se de si mesmo, Jesus consagra este caminho de humildade como o caminho de humildade que nos dá acesso a Deus, acesso à misericórdia de Deus. E o desejo de Deus é que nós nos salvemos. O desejo de Deus é que a sua palavra, na medida em que nós seguimos a sua palavra, nós encontremos a salvação. Quando Jesus mergulha na nossa vida, a palavra de Deus fica ao alcance, não apenas do nosso ouvido, mas também ao alcance do coração de todas as pessoas. Os profetas tinham dito ao longo do Antigo Testamento que chegaria o tempo em que Deus escreveria a sua lei no coração das pessoas, de tal modo que ninguém poderia dizer que não era capaz de compreender qual fosse a vontade de Deus, e sabendo qual é que é a vontade de Deus, pudesse se colocar nesse caminho. A vida do justo é uma vida de conversão contínua. Primeira leitura, o profeta diz para nós: se aquele que é justo se desvia, ele morre. Mas aquele que está perdido, se ele se volta e se converte, ele tem a oportunidade de recuperar a sua vida. E o desejo de Deus é este. Muitas vezes nós, a humanidade, num primeiro momento, quando Deus dirige para nós a sua palavra, quantas vezes a gente disse como este primeiro filho: Senhor, agora não, eu não vou, não é isto que eu quero. Mas depois, refletindo bem no ensinamento de Deus e percebendo que o caminho de Deus é um caminho de sabedoria que leva à vida, que nos salva, que restaura a nossa humanidade, nos torna dignos, então a gente se arrepende do não que tinha dito, se converte e vai para onde a palavra de Deus nos indica. Jesus fala com uma certa dureza com os sacerdotes, com os anciãos do seu povo,
porque João Batista veio num caminho de simplicidade, e aqueles que eram considerados pecadores, os publicanos, cobradores de impostos, as prostitutas, as pessoas de má vida, muitos se converteram ouvindo a palavra que João pregava, não só com a boca, mas com a vida. E eles, vendo isso, nem assim deixaram que a palavra pudesse ecoar no seu coração. Estamos finalizando o mês de setembro, o mês da Bíblia. A palavra de Deus continua ressoando nos nossos ouvidos e no nosso coração. A palavra coloca diante de nós o caminho de Deus. Se de repente alguma vez, mesmo sabendo qual é que é o caminho da vida, a gente se desviou, Deus nos dá tempo para arrependimento e conversão. Deus nos dá tempo para mudarmos o roteiro da nossa vida, o caminho da nossa história, levando esse roteiro por um caminho de conversão, de transformação da nossa vida. E Deus se alegra com isso. Pedimos ao Senhor que não aconteça conosco de depois de termos começado um caminho com Deus, nós o reneguemos, fechemos o nosso coração. Ou de repente, tomados de orgulho, achemos que, porque estamos com o Senhor, não precisamos mudar nada na nossa vida. Pedimos então ao Senhor, nesse mês da Bíblia, que Ele continue batendo a porta do nosso coração com a sua palavra. E que ouvindo esta palavra, nós possamos redescobrir a força, a vitalidade da nossa fé. Pedimos ao Espírito Santo que o nosso coração esteja aberto a esse desejo que Deus tem de morar dentro de nós. E escutando a palavra, que possa crescer dentro de nós os afetos, os sentimentos de Jesus. Do mesmo modo como Ele se fez pequeno para poder estar à altura daqueles que precisavam ser salvos, que a gente também possa, quebrantados no nosso orgulho, nos fazer pequenos, para podermos servir uns aos outros na caridade de Cristo e trazer todos para perto de Jesus. Amém.